João capítulo 12, dos versos 20 a 26. Queremos ver Jesus, queremos ver Jesus. Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e rogaram-lhe dizendo: Senhor, queríamos ver a Jesus. Já pensou que bênção? Se alguém batesse na porta da igreja, rogando que nós lhe mostrasse Jesus? Filipe foi dizê-lo a André, e então André e Filipe o disseram a Jesus. Jesus, há um grupo de gregos que querem muito conhecê-lo. E Jesus lhes respondeu dizendo: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer dá muito fruto. Jesus parece não ter respondido à pergunta de Filipe e André, mas respondeu, falando da sua morte, falando da sua ressurreição. Quem ama sua vida, perdê-la-á, e quem neste mundo odeia sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Esses gregos querem me conhecer, e eles me conhecerão através da minha morte, do meu sepultamento e da minha ressurreição. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Nós estamos aqui nesta noite, porque Jesus está aqui. Podem se assentar. Queremos ver Jesus, disseram os gregos. A Grécia era um país politeísta. O que quer dizer isso? Com milhares e milhares de deuses, milhares e milhares de ídolos. Mas havia, ainda que poucos, entre os gregos, pessoas que acreditavam apenas na existência de um único Deus, a saber, o Deus de Abraão, de Isaac e o Deus de Jacó, o Deus da Bíblia. E para demonstrar tal fé, alguns gregos viajavam todos os anos, milhares de quilômetros, para Israel, a fim de adorar no templo que havia em Jerusalém, demonstrando assim que Deus era o seu único Deus. Isso não quer dizer, no entanto, que todos já fossem salvos, pois só acreditar na existência de Deus não é suficiente. Aliás, Tiago 2,19 diz: tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Então só o fato de acreditar em Deus não nos salva. Só que os gregos estavam no caminho certo, mas ainda não haviam chegado no seu destino final, que era a salvação. Mas eles estavam caminhando em direção à salvação. E talvez haja pessoas aqui nesta noite que também estejam caminhando a passos largos ou a curtos passos em direção à salvação. E queira Deus que hoje seja a noite da salvação dessas pessoas. Judas Iscariotes, por exemplo, estava também no caminho certo, mas nós sabemos que ele morreu sem Cristo. O que aconteceu? Por quase 3 anos e meio, ele ouviu os ensinamentos de Jesus. Ele viu os milagres que Jesus Cristo realizava, inclusive a ressurreição de Lázaro, que tinha acabado de acontecer. E ele comeu com Jesus, ele dormiu ao lado de Jesus, mas nunca se converteu de verdade. Assim também há pessoas que acreditam apenas em um Deus, no Deus da Bíblia, mas nunca se converteram a Ele, nunca se renderam a Ele, nunca se entregaram a Ele, nunca se submeteram a Ele. Assim como os gregos, todos nós aqui nesta noite precisamos desejar Jesus Cristo em nossas vidas, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e ninguém pode vir ao Pai senão por Jesus Cristo. Então, meus amados, o que este desejo implica? Queremos ver Jesus. Quais os motivos por detrás deste desejo? Queremos ver Jesus. E o que precisa acontecer para dar lugar a este desejo? Primeiramente, o que este desejo implica? Queremos ver Jesus.
Senhor, queríamos ver a Jesus. Assim como todos os judeus, os gregos prosélitos também sabiam que o Messias haveria de vir ao mundo. E eles também, lá da Grécia, estavam aguardando ansiosamente, com grande expectativa, o surgimento do Messias. Quando o Messias finalmente apareceu, ele foi rejeitado por ninguém mais, ninguém menos do que pelo seu próprio povo. Mas esses gregos não. Eles não só o aceitaram, como também foram atrás dele. Jesus nunca saiu das terras de Israel. Jesus nunca foi atrás de gentios. Jesus sempre ministrou para o seu povo, para os judeus. Mas quem quisesse, sabia onde encontrá-lo. Quem quisesse, sabia onde procurá-lo. Portanto, quando uma pessoa realmente deseja Jesus Cristo, podemos observar 3 elementos na vida dela. Primeiro, algum tipo de conhecimento prévio elas tinham de Cristo. Ninguém busca Jesus sem o conhecimento prévio. Segundo, desejo então de aumentar este conhecimento, porque quanto mais você conhece a Cristo, mais você vai desejar conhecê-lo. E terceiro, disposição para encontrar Jesus. Em primeiro lugar, algum tipo de conhecimento de Cristo a pessoa tem. Senhor, queríamos ver a Jesus, porque nós ouvimos falar sobre Ele, nós estudamos sobre Ele. Esses gregos já tinham ouvido falar da vinda do Messias, agora eles ouviram falar de Jesus mesmo, seu nome, seus milagres, seus ensinamentos. Só que eles não conheciam a Cristo, mas apenas tinham ouvido falar dele. Veja então como é possível saber algo a respeito de alguém, porém sem conhecer aquela pessoa pessoalmente. Foi o que aconteceu com a rainha de Sabá. Ela morava em outro país distante de Israel, mas de lá ela ouviu falar sobre a grande sabedoria do rei Salomão, e tudo que ela ouviu falar sobre Salomão era verdade, mas não era o suficiente. Ela precisava conhecê-lo pessoalmente, face a face. E apesar da distância, ela viajou com a sua comitiva vários dias, vários quilômetros, e não se decepcionou. Veja o que ela mesma disse para o rei Salomão, depois de conhecê-lo, em 1 Reis 10, verso 6. Foi verdade a palavra que a teu respeito ouvi na minha terra, e a respeito da tua sabedoria. Eu, contudo, não cria naquelas palavras, até que vim e vi com os meus próprios olhos. E assim também é verdade tudo que nós ouvimos falar sobre Jesus Cristo antes da nossa salvação. É verdade tudo que nos contaram a respeito do Filho de Deus. Mas foi só depois que nós o recebemos, foi só depois que nós o aceitamos, é que nós acreditamos naquelas palavras, é que nós vimos e nós sabemos como Jesus Cristo é bom. Muitos religiosos já ouviram falar sobre Jesus, mas ainda não viram com seus próprios olhos que Ele é o Senhor e Salvador de nossas almas. Eu conheci um jovem que cresceu dentro da igreja. Ele fez o mesmo seminário que eu fiz, ele entrou no ministério, ele foi ordenado, ele chegou a construir uma igreja, mas de repente, ele admitiu que ainda não era salvo. Ele conhecia Jesus através de livros, através de professores, mas Jesus ainda não era o Senhor e o Salvador de sua vida. Então ele reconheceu que não conhecia Jesus de alma e espírito, e ele fez uma nova decisão sincera ao lado de Cristo. Ele foi salvo e ele pediu para ser batizado novamente. Em João 12, os gregos tinham certo conhecimento a respeito de Jesus, mas ainda não eram salvos. E nesta noite eu não estou perguntando se você tem algum conhecimento de Jesus, mas se você já é uma pessoa salva, se você já foi lavada através do sangue de Jesus Cristo. E o segundo elemento necessário é desejo de aumentar este conhecimento, porque uma pessoa salva, quanto mais ela conhece de Jesus, mais ela quer conhecê-lo.
mas ela quer se aproximar dele. E rogaram-lhe, dizendo: Senhor, queríamos ver a Jesus. E a expressão rogaram significa que eles não aceitariam não como resposta. Significa um desejo ardente de ver e tocar naquele que seria o Messias de Israel. Quer dizer que eles se aproximaram de Filipe. Talvez eles se inclinaram perante Filipe, eles se humilharam perante Filipe, e eles rogaram: queríamos ver a Jesus. Realmente não basta saber que Jesus cura, realmente não basta saber que Jesus expulsa demônios, não basta apenas saber que Jesus ensina a palavra de Deus, e Ele é a própria palavra de Deus. Nós também queremos conhecê-lo como nosso Senhor e Salvador. Alguns anos atrás, eu tive o privilégio de pregar a palavra de Deus ao lado de um jovem pregador paraplégico. Ele havia perdido todos os movimentos do seu corpo, da cintura para baixo, através de um acidente de carro. E eu e ele tivemos o privilégio de pregar na mesma plataforma para mais de 10 mil pessoas. E ele, da cadeira de roda, paralisado, na parte inferior do tronco, ele disse para aquelas 10 mil pessoas: meus irmãos, meu maior desejo na vida é conhecer Jesus Cristo cada vez mais e mais. Ele falou a verdade. Apesar daquela cadeira de rodas, ele não perdia um culto de sua igreja. Ele saía para evangelizar com os jovens da sua igreja. Ele era fiel aos cultos de oração de sua igreja. E o seu passatempo principal, o seu passatempo favorito, era ler a bendita palavra de Deus. Quantas pessoas nesta noite realmente têm interesse em conhecer o Senhor Jesus Cristo, cada vez mais e cada vez melhor? Pedro disse: antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os gregos tinham algum tipo de conhecimento a respeito de Cristo, mas eles queriam aumentar este conhecimento. E além disso, disposição para encontrar Jesus eles tiveram. Veja o verso 21. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, rogaram-lhe dizendo: Senhor, queríamos ver a Jesus. Eles não foram perguntar aos fariseus, que eram os detentores do Velho Testamento e do Torá. Eles não foram perguntar para o Império Romano, e muito menos ao rei Herodes, que eram as autoridades políticas. Não, eles foram a Filipe, porque Filipe era um verdadeiro discípulo do Senhor Jesus Cristo. Quem verdadeiramente deseja conhecer Jesus, vai ao lugar certo, amém, irmãos? Onde Ele se encontra. Nesta noite, meus amados irmãos, Jesus Cristo se encontra nas Escrituras Sagradas, e Ele também se encontra nas igrejas que são fiéis à palavra de Deus. Jesus disse: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. São elas que de mim testificam. A Bíblia é cristocêntrica. Desde Gênesis até o Apocalipse, você vai encontrar Jesus em cada página sagrada das Escrituras, amém, irmãos? Ele é o centro de toda a hermenêutica, Ele é o centro da palavra de Deus. Nós temos um casal na igreja que verdadeiramente estava em busca da verdade, em busca do conhecimento a respeito de Cristo, mas eles estavam muito confusos, porque já havia passado por várias igrejas, e calhou de cair na nossa. Eu disse para o marido: faça o discipulado de 8 aulas conosco. Se depois deste curso você ainda tiver alguma dúvida, eu mesmo vou apoiá-lo a procurar outra igreja que não seja a nossa. A esposa fez o curso primeiro, depois ele fez. Conclusão: a família inteira está firme na igreja, melhor que isso, firme com Jesus Cristo. Jesus está nas igrejas que ensinam fielmente a palavra de Deus, e longe daqueles lugares
que só usam a Bíblia como pretexto. Os gregos tinham certo conhecimento de Cristo. Nesta noite, todos vocês têm um certo conhecimento de Cristo, mas isso não basta. Em segundo lugar, quais os motivos por detrás deste desejo de conhecer a Cristo? E rogaram-lhe dizendo: Senhor, queríamos ver a Jesus. Esses gregos já haviam visto Jesus em pessoa, ainda que à distância, mas eles já tinham visto Jesus, já tinham ouvido Jesus, mas eles queriam conhecê-lo pessoalmente, queriam ser apresentados. E o pedido não foi para vê-lo à distância, mas para serem apresentados a eles e poder tocá-lo, poder abraçá-lo. Lembre-se, eles tinham o costume de se beijar, poder beijá-lo. Imagine, aquelas pessoas que puderam beijar o rosto de Jesus. Amém, irmãos? Esse era o costume da época. Veja a seriedade do pedido deles no verso 22. Foi tão sério que Filipe foi dizê-lo a André, e então André e Filipe o disseram a Jesus. Filipe não teve coragem de sozinho levar os gregos para Jesus, mas pediu a intercessão de André. Esses gregos queriam ser discípulos de Jesus, mais que conhecê-lo pessoalmente, mais que tocá-lo pessoalmente. Eles queriam fazer parte dos 12, eles queriam fazer parte dos 70, eles queriam fazer parte da família de Jesus Cristo, eles queriam fazer parte do grupo de Jesus. Mas por quê? O que eles viram em Jesus para desejá-lo tanto? O que eu e você precisamos ver nesta noite: perfeição e poder. O nosso Jesus é perfeito e o nosso Jesus é poderoso. Amém, irmãos? Eles estavam acostumados com a inveja, insegurança e orgulho dos fariseus, e de repente eles se depararam com a perfeição de Jesus Cristo, um rabino isento de vaidade e cheio de amor para compartilhar com eles. Eles não tiveram dúvidas: este é o nosso caminho. Amém, irmãos? Eles viram perfeição. E Jesus perguntou aos fariseus, em João 8,46, quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Ninguém podia convencê-lo de erro algum, de falha alguma, porque Jesus Cristo era perfeito assim como Deus, porque Jesus Cristo é Deus. Ninguém jamais podia apontar qualquer falha na conduta de vida dele. Ele foi perfeito desde o dia que nasceu até o dia que morreu e foi ressuscitado dentre os mortos. Pilatos, um de seus maiores inimigos, disse: estou livre do sangue deste inocente, que quer dizer sem culpa. Judas Iscariotes teve que dizer: traiu o sangue deste inocente, quer dizer sem culpa. Então todos os seus inimigos reconheceram que ele era perfeito. Sabe qual é a parte mais difícil da vida cristã? Vocês querem saber? A parte mais difícil é conviver com pessoas imperfeitas como eu. É adentrar a igreja e conviver com pessoas imperfeitas como eu. Essa é a parte mais difícil da vida cristã, e por isso nós desta igreja não olhamos para o homem, mas nós olhamos apenas para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. E o que mais os gregos viram em Jesus? Poder, dunamis, que quer dizer poder. Jesus tinha acabado de ressuscitar a Lázaro, depois de 4 dias morto. Então não se falava de outra coisa, senão sobre este milagre em toda a cidade de Jerusalém. Os gregos viviam da mitologia, da fantasia, do sensacionalismo. Hércules, Zeus, Afrodite eram deuses da mentira. Eles realmente nunca existiram, mas Jesus Cristo sempre foi e sempre será o Deus da verdade. Na presença de todos, Jesus falou com o Pai: Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei.
E todos eles, incluindo esses gregos, todos que estavam ao redor, ouviram a voz de Deus. Na mitologia grega, os deuses são vingativos, são invejosos, são ciumentos, são orgulhosos, mas o Messias de Israel era perfeito em todos os seus sentimentos e poderoso em todos os seus feitos. Ele estava ressuscitando os mortos, ele estava curando os paralíticos, ele estava abrindo os olhos dos cegos, ele estava abrindo os ouvidos dos surdos. Os demônios e a natureza se sujeitavam a ele. Os gregos não tiveram dúvidas. Este é verdadeiramente o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Queremos ver Jesus. Eles tinham certo conhecimento de Cristo, eles tinham motivos para querer conhecê-lo melhor. E agora, em terceiro lugar, o que precisa acontecer para dar lugar a este desejo? Senhor, queríamos ver a Jesus. Tá, mas o que é preciso acontecer? A Bíblia não diz quantos gregos prosélitos havia em Jerusalém naquele dia, mas o fato de serem prosélitos já demonstrava que eles estavam em busca da verdade. O que leva um ser humano a buscar a verdade até encontrá-la? Primeiro de tudo, é o peso de suas fraquezas. Segundo de tudo, é o peso de seus sofrimentos. E terceiro de tudo, é o peso de sua mortalidade. Primeiro, é o peso de suas fraquezas. Talvez você tenha vindo à igreja nesta noite porque sentiu o peso de suas fraquezas. E rogaram-lhe dizendo: Senhor, queríamos ver a Jesus. Por quê? Porque os gregos formavam uma cultura extremamente libertina. Eles praticavam a pederastia. O que é pederastia? Pederastia era um relacionamento sexual entre um homem adulto e um jovem adolescente. Hoje nós chamaríamos esse tipo de situação de pedofilia, mas para os gregos era algo muito normal e natural que acontecia entre eles. Então imagine a confusão na cabeça daqueles gregos. Não é à toa que eles foram para Filipe e rogaram, clamaram pelo Senhor Jesus Cristo, pois eles sabiam, só Jesus Cristo poderia ajudá-los. Jesus disse: eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Então ele veio me chamar. Amém, irmãos? Quando o ser humano reconhece as suas fraquezas, aí então ele passa a ter o desejo de receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E segundo, foi o peso de seus sofrimentos. Assim como em Israel, as doenças eram frequentes na Grécia. Roma sobretaxava todas as nações e não havia retorno dos impostos que eram pagos. Tratava-se então de um povo muito perseguido, muito suado, muito sofrido. Meus irmãos, sofrimento é algo comum a todos os seres humanos. Nesta noite mesmo, há pessoas, como nós já vimos e oramos por elas, sofrendo entre nós. Só que algumas pessoas estão sofrendo mais do que outras e ninguém fica sabendo disso. Sofrimento muitas vezes é algo muito individual, muito particular, que faz parte da vida de cada um. Quando eu era criança, nós chegamos a passar fome algumas vezes, não foram muitas vezes, mas algumas vezes. E certo dia, eu fui para a escola, sem o café da manhã, sem almoço, e quando eu voltei no final da tarde, achei uma moedinha de 50 centavos, que estava no chão, acho que em cima de uma calçada. Imediatamente peguei aquela moedinha, passei numa padaria, e com ela deu para comprar um filãozinho, um filão, um pão francês na padaria. E então planejei comer aquele pãozinho com chá de capim-cidreira, porque capim-cidreira cresce em qualquer lugar.
Mas chegando em casa, encontrei a minha irmã mais velha, que como eu, também não havia se alimentado naquele dia. Aí eu dei-lhe o pãozinho, dizendo que havia comprado para ela, havia sido comprado para ela, e menti, dizendo que eu havia me alimentado na escola. E eu estou lhe contando essa história, porque ela não é comum somente a uma pessoa, ela é comum a muito mais pessoas do que imaginamos. E se não é esse tipo de sofrimento, é outro. Muitas pessoas estão sofrendo, mas não estão admitindo o seu sofrimento, porque a partir do momento que você admite que está sofrendo, você sabe que a solução é Jesus Cristo, Filho de Deus. Jesus disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Os gregos vieram, e você pode vir também. O que leva uma pessoa a procurar a verdade, até encontrá-la? O peso de suas fraquezas, o peso de seu sofrimento e o peso de sua mortalidade. Quantos aqui reconhecem que vão morrer? Eu tenho a impressão que muitas pessoas evitam pensar sobre a morte, mas no fundo do coração ninguém consegue. Os gregos viviam de fábulas e de mitologias, mas eles morriam também, e na hora da morte, não havia nenhum daqueles deuses que pudesse ajudá-los. Eles estavam morrendo sozinhos, sem paz e sem esperança. Nos Estados Unidos, havia um apresentador de televisão muito famoso, chamado Larry King. Ele trabalhava para a rede de televisão, canal de notícias CNN. E ele entrevistou milhares e milhares de celebridades. Através dos anos, perguntaram para ele: Larry, se você pudesse escolher qualquer personagem da história para entrevistar, quem seria? E ele disse, sem titubear, Jesus Cristo. E o Larry, ele era judeu, mas ele disse: eu queria poder entrevistar Jesus Cristo. Já quase que no final de carreira, o Larry convidou o presidente da universidade onde eu estudei para entrevistá-lo no ar, para entrevistá-lo ao vivo. E não convidou apenas uma vez, mas 2, 3 vezes pelo menos. E então o presidente da universidade onde eu estudei perguntou para o Larry King: por que você tem me convidado tantas vezes para vir ao seu programa, falar sobre o Evangelho, falar sobre a Bíblia? E o Larry respondeu: porque eu estou envelhecendo e estou me dando por conta da minha mortalidade, e eu quero saber para onde eu vou. A Bíblia claramente diz a respeito de todos nós, e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Vindo depois disso o juízo. Então o peso da nossa mortalidade nos faz procurar pela vida eterna, e a vida eterna é Jesus Cristo, Filho de Deus. E os gregos procuraram a Jesus porque eles sabiam que iriam morrer um dia, e só Jesus Cristo poderia salvar as suas almas e transformar as suas vidas. Poucas pessoas querem realmente vir a Jesus nos dias de hoje. Elas querem ver milagres, elas querem ver profecias, elas querem ver demônios, mas já percebeu que poucas pessoas querem ver Jesus Cristo por causa de suas fraquezas, por causa de seu sofrimento, por causa da sua mortalidade? Mas nesta noite, se você deseja ver Jesus como Ele é, as portas ainda estão abertas. Ele pode não estar aqui fisicamente, mas quantos acreditam? Jesus está entre nós. E você pode conhecer Jesus Cristo através das Escrituras. Já ouviu falar sobre Ele? Tem conhecimento prévio sobre Ele? Mas isso não é suficiente. Você precisa conhecê-lo
como seu Senhor e como seu Salvador nesta noite. Vamos orar.